E aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder os conteúdos. Exatamente, eu nunca vou deixar de agradecer pela nossa plaquinha. Ainda estamos encantados. Exatamente, a gente quer mais plaquinhas, então se inscreva, compartilha nosso canal. Estamos também lá nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok, podecrer.ofc. Vai lá compartilhar e acompanhar os nossos bastidores. Eu vou deixar para a Natália apresentar a nossa convidada especial. É uma de convidada hoje. que tem um currículo enorme. Ela é psicóloga, pastora, sexóloga, escritora, empresária, esposa. Esposa, mãe, que mais, hein? E apaixonada por Jesus e por gente. O primeiro. Estamos falando de Ângela Cirino, né? A gente não falou o nome dela. Ângela Cirino. Muito obrigada, pastora, por estar aqui e ter aceitado o nosso convite. É um prazer. Meninas, eu que quero agradecer, gente. Muito bom, Nayara, estar aqui. Natália, no Pode Crer, vocês estão de parabéns. Olha, eu já curto, já sigo tudo nas redes sociais, sou fã de carteirinha. É verdade, a pastora tá sempre lá, marcando presença no pleno Tá também. Pastora, eu queria que a senhora começasse contando da sua conversão, né? Que já tem um tempo. Eu queria que a senhora contasse pra gente como que foi essa conversão, que essa família não era cristã. Então é uma conversão muito boa de se Um pouco ouvir. diferente, né? Eu fui aquela criança que nasceu procurando Deus. Aí você vai perguntar, mas como assim? Eu era aquela criança que sentava sozinha no quintal e conversava com o Papai do Céu. Eu queria saber quem foi que falou a primeira palavra, por que que as flores são tão coloridas, por que que o céu é diferente todos os dias. Uma criança. E nós não éramos evangélicos, né? E a minha mãe tinha muito medo que eu morresse. Por quê? Porque eu lia Bíblia escondido, gente, desde criança. Eu lia Bíblia, conversava com Deus, fazia meus votos para Deus, frequentava, né, o meio do catolicismo normal. E eu tinha uma carência muito grande por Deus, uma sede muito grande por Deus. Eu conversava com Deus todos os dias. E eu tinha um vazio muito grande que nada preenchia. Porque eu conhecia um Deus distante. Um Deus que estava morto, pendurado numa cruz, né, não se focava tanto que ele havia ressuscitado. E nesse sentimento de vazio, eu fui para adolescência, e aí para preencher o vazio eu bebia muito, eu dava cavalo de pau, eu tirava racha, já capotei carro, nada resolvia essas adrenalinas todas. Não parece, né, gente? Pastora. Bem nova, né? Bem nova, gente, com 16 para 17 anos. Não tinha ideia mesmo. Eu só não era aquela menina que era namoradeira, né? O princípio familiar, minha mãe dizia, olha, vocês têm que ser bem sistemática, cuidado com o homem, colocou aquele medo na gente, né? E eu tinha mais ou menos de 14 para 15 anos, eu fui convidada a ser modelo, né? E aí entrei na carreira de modelo, me tornei Miss, fui Miss e modelo até 2 semanas antes de eu fazer 17 anos. E eu tinha muita baixa estima para ganhar os desfiles. E eu conversava com Deus no banheiro, ajoelhava e falava, levava minha biblinha, pequenininha dos Gideões, né? Abraçava, parecendo que era um amuleto da sorte, um amuleto de fé. E eu dizia, Deus, se é verdade que o Senhor escuta oração, deixa eu ganhar esse desfile para me provar para as pessoas que eu não sou tão patinho feio como todo mundo fala, né? E aí eu ganhava o desfile e para pagar o voto, né, que eu tinha feito, eu tinha que ler um livro da Bíblia, 2 livros da Bíblia. Me parece que no 3º ou 4º voto, eu me apaixonei por Deus. Eu conheci Deus sozinha, dentro do meu quarto, quando eu li a história da samaritana e vi aquela voz no meu interior e disse, se você beber da fonte da vida, da água da vida que é Jesus, você nunca mais vai ter sede. Você acredita que ali sozinha, faltavam 2 semanas para eu completar 17 anos, eu tive um encontro com Deus assim, extraordinário. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal como estagiária. Tinha um moço que ele tinha muita resistência em falar do evangelho, porque ele era muito criticado, também naquele tempo, né, gente? E aí eu lembro que eu pedi para ele onde era a denominação dele, mas já fui com certeza que eu queria aceitar Jesus. E a partir daquele dia, então, eu já tinha feito a minha decisão sozinha, eu fui para a igreja, parei de beber, deixei a minha carreira de modelo, mudei minha vida completamente, da noite para o dia, da água para o vinho. Tive um encontro com Jesus extraordinário e aí seguiu toda a minha vida, deixei princípios de família, deixei amigos, carreira e decidi que eu ia servir a Deus e recomeçar tudo do zero. Foi E como assim. que foi largar os amigos? A senhora viu que não dava para continuar com aquelas amizades, que não ia conseguir seguir o caminho de Jesus estando com aquelas amizades, então é importante largar as pessoas
que não tem o mesmo pensamento que a gente? Foi uma coisa interessante, né? Nenhum líder falou para mim. Até porque quando eu converti, a igreja que eu converti, gente, devia ter 50 pessoas. Era no interior, uma igreja que estava começando nova na cidade que eu morava, né? Eu me lembro que eu perguntei para minha pastora na época só uma coisa: eu preciso mudar minhas roupas? Imagina, ex-miss. As roupas eram tudo indecente, A misericórdia. igreja que você começou a frequentar era muito tradicional? Não, era uma comunidade. E foi muito interessante a palavra que ela me deu. E você sabe que foi fundamental para mim, para me ensinar uma vida realmente de fé, de dependência e de intimidade. Ela falou assim: se eu te falar para você mudar a sua roupa, você vai mudar por mim. Então deixa eu te contar uma coisa: você já lê Bíblia. Você converteu sozinha no seu quarto. O Espírito Santo já falou com você. Então pergunta para ele se você deve trocar suas roupas ou não. Eu trabalhava no banco, eu era estagiária naquele tempo. E eu me lembro que eu estava no banco e eu estava com uma camisa de seda pura, branca, clarinha, e um sutiã todo cheio de rendinha, né? Porque modelo, né, gente? As roupas eram bem decentes mesmo, né? Era bem sensual mesmo. E eu tô lá atendendo um cliente e de repente o cliente não olhou no meu rosto. Ele olhou no meu decote. Quando o cliente olhou, eu estava lendo naquela semana: se o seu corpo, o seu olho, a sua mão faz alguém pecar, arranca e joga fora. Eu me senti nua. Eu fiquei com tanta vergonha, eu falei: meu Deus, o homem está pecando. Ele está desejando a mulher que não é dele. A partir daquele dia, por mim mesmo, eu comecei a mudar completamente as minhas roupas. As amizades que eu, lendo a Bíblia, gente, ler a Bíblia é libertador, né? Lendo a Bíblia eu li: não se assente na roda de escarnecedores. Então, quando eu sentava com os meus amigos que não eram cristãos, a conversa era traição, era bagunça, era bebida, era racha. E aí eu fui entristecendo de tal maneira que eu falei: esse ambiente não serve mais para mim. Essa roupa não serve mais para mim. E interessante, né? Aí depois eu fui para uma igreja mais tradicional. Quando eu conheci meu marido, foi eu que ganhei ele para Jesus, porque ele estava desviado, né? Afastado de Deus. Uma história muito linda. E foi então a partir daí que eu comecei a perceber que eu poderia andar elegante, arrumada, bem vestida, mas que eu tinha que ter zelo por aquilo que eu estava transmitindo ao me vestir, que eu tinha que ter decência, que eu tinha que manter o pudor e que eu não poderia conviver com amizades que de fato me afastassem de Deus. E foi muito natural, porque foi a vida de comunhão com Deus, foi a intimidade com Deus que me moldou. E eu falo isso com muita emoção. Eu nunca tive problemas de questionar regras no bom sentido. Não pode, tá? Onde é que está escrito? É tanto que hoje o nosso instituto tem uma especialização que chama Síndrome de Traumas Religiosos. Né? Por quê? Porque tem muita gente traumatizada pelo não pode, não faz, mas que a pessoa não teve uma experiência com Deus. Então, assim, para mim foi muito natural. Você vê, eu estava já casada, isso deve ter pelo menos aí 20 anos, não, 19 anos, porque meu filho mais velho, meu filho caçula hoje tem 19. Eu tinha o quê? 6 meses que eu tinha ganhado meu filho. Eu fui trabalhar na nossa empresa, o meu esposo tinha ido para Brasília, e eu fui lá, tinha comprado um vestido novo que não tinha nada de deselegante, tá? O vestido ele era tampado, de manga comprida, justo até na cintura, meio godezinho, mas ele era de malha fria. Ou seja, gruda no seu corpo e faz a forma, né? Era um vestido preto de malha fria. Eu tinha feito uma dieta bacana, tinha feito uma lipo assim, pós, né? Daquele tanto de menino, né? Tava ajeitada, né? Porque pode, né? Afinal de contas, mulher casada cuida das coisas do mundo em como de agradar o seu marido. Fiz pra ficar bem comigo e agradar meu marido, né? Aí eu coloquei aquela roupa bonita, aquele sapato salto, olhei no espelho e falei: ixi, se o Cirino tivesse aqui, ele não ia deixar eu pôr essa roupa, porque ele é bem ciumento. Ainda mais naquele tempo, hoje nem tanto, né? Quanto tempo de casada já? Aí eu olhei assim pro espelho, aí eu falei assim comigo: ah, mas ele não tá aqui, não tem decote, não tá curto, não tá colado, só tá desenhando o corpo, né? E eu fui descer na escada de casa. E eu levei uma pancada como se fosse num vidro. Aquela pancada assim, aí veio aquela voz: o seu marido não tá, mas eu tô. E eu tenho ciúme de você. Volta e troca. Foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive com Deus em coisas tão simples. Vocês não têm noção que experiência foi aquela. Era como se Deus falasse comigo: a sua roupa, você trabalha num ambiente secular, você mexe com carro, o dia inteiro tem clientes, e você vai fazer os homens pecar.
Então, o seu marido não tá aqui para te pôr freio? Minha filha, vai não, vai dar ruim. Gente, vocês não têm noção. Peguei aquele vestido, tirei numa alegria, botei outra roupa, coloquei ele dentro do saquinho, amarrei. Falei, às vezes depois Deus muda de ideia, né? Aí eu pego a roupa e uso de novo. Eu falei, então eu deixo para as minhas filhas quando elas ficarem moça, né? Ô, gente, eu não sei como é que uma traça entrou dentro daquele saquinho, ficou o vestido inteiro. Anos depois eu peguei. Gente, foi uma experiência, assim, fantástica. Então, meninas, uma coisa, assim, que eu sempre falo. Se você tem uma vida de intimidade com Deus, é muito leve. Porque não se torna uma obrigatoriedade. Se torna um amor tão grande que quando Deus te ministra no coração, não é difícil largar amigos, não é difícil mudar determinados comportamentos para um amor maior. A pastora falou bastante do seu marido, né? E compartilhou que ajudou para que ele voltasse para Jesus. Conta um pouco dessa experiência também pra gente. Meninas, isso foi muito engraçado. Ele era meio custosinho, sabe? Aqueles rapazes assim, curtindo a adolescência, a juventude. Ele congregou muitos anos numa igreja muito rigorosa. Ele foi excluído porque assistiu televisão. Então, assim, ele estava se achando. Ele achava que ele podia fazer tudo, pegar qualquer menina. E eu conheci ele do jeito mais inusitado. Ele foi... Eu tava numa loja, ele passou na rua, do outro lado, ele é bem alto, ele estava em cima da motinha pequenininha. Então era uma imagem assim, não era uma imagem muito bonita, né? Um cara bem alto em cima da motinha. Gente, e você acredita que eu apaixonei por ele do outro lado da rua? Foi amor à primeira vista. Gente, eu acredito em amor à primeira vista. Eu apaixonei no meu coração disparar, as minhas pernas tremer. Eu falei, misericórdia, o que é isso? Beleza, eu trabalhava no banco como estagiária. No outro dia, quem vai abrir conta? Ele. Quando eu vi ele abrindo conta, eu corri, sentei na mesa para abrir conta, porque eu trabalhava nessa área, balcão e abertura de conta, na Caixa Econômica Federal. Sentei, peguei o endereço dele, atendi ele sério, né? E ele todo sistemático, beleza. Eu furava a porta da casa dele só para me ver ele. Gente, vocês acreditam? Aí eu comecei a falar, Deus, misericórdia. Interior, né? Dá cavalo de pau. Pega as meninas tudo. Não é de Deus. Isso aí só pode ser o Satã em figura de gente. Só que o que aconteceu? Ele foi levar um dia depósito no banco, e era muito comum naquela época eu falar assim, deixa que eu faça seu depósito, depois você pega o comprovante, né? Desculpinha assim, né? Trabalhando. Peguei o depósito, fiz, e ele disse que para ele era improvável um dia namorar com uma menina como eu. Por quê? Classe social muito diferente, a dele com a dos meus pais. Né? Ele de família mais simples, os meus pais para o interior muito bem sucedidos naquela época. Enfim, ele não achou que eu era cristã, porque eu congregava numa comunidade. Então eu tava cabelo solto, calça, mas bem decentinha, mas daquele jeito. Gente, e aí o irmão dele viu eu e a minha colega comentando e olhando para ele. Porque eu já tinha comentado com minha colega. E aí ele ficou se achando, né? Ficou se achando a última bolacha do pacote. Aí ele parava na rua e falava, quer carona? E eu, obrigada. Aí eu ia pra escola e ele me seguia. Aí ele ficou jogando charme. E eu cortando, entendeu? E aí eu lembro que um dia eu aceitei uma carona dele. Aí ele parou no escuro. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, pra gente conversar. Eu falei, não, uma moça como eu de família não conversa na rua no escuro. Você pode ir pra porta da minha casa? Aí ele, nossa, que chato. Eu falei, não, vou conversar só um pouquinho aqui. Eu peguei, abri a porta do carro e falei, não, então eu vou embora. E era longe da minha casa. Aí ele, não, entra aqui. Beleza. Aí depois ele, um dia me deu outra carona na escola, né? Aí ele foi subindo, assim, eu falei, pra onde você tá indo? Ele falou, dá uma volta na cidade. Eu falei, não, dá volta onde tem movimento, porque se alguém passar e me ver, para começar, naquela época, andar sozinha já falava mal da gente, tinha que ter vela, né? Eu falei, pode me levar de volta para casa? E dizer que isso começou a mexer com ele, porque eu era diferente. Aí um dia ele foi visitar a nossa igreja. Antes disso, ele achou uma fita cassete no carro do meu pai e colocou no carro dele. Aí era hino. Eu falei, o quê? Essa menina é crente? Porque eu tava disfarçadinha, né? Não tinha falado nada, me comportando, né? Era tudo muito novo para mim. E aí ele perguntou para mim sobre algumas coisas de Deus. Depois eu dei uma Bíblia para ele. Aí ele foi visitar a minha igreja. Quando ele foi visitar a minha igreja, isso foi muito, muito incrível. Ele no corredor comigo depois, né? Conversando com os jovens tinham quase tudo saído. E ele me apertou na parede para me dar um garra. Para tentar me agarrar mesmo. Aí eu dei um empurrão nele, ele bateu do outro lado da parede. Aí ele falou assim para mim, mas você gosta de mim? Eu já vi no olhar. Eu tô aqui na igreja, o que custa? Aí eu olhei para ele e falei, gostar de você não significa que eu tenho que beijar você ou namorar você. Gostar de você não significa que eu tenho um compromisso com você.
Eu falei, e outra coisa, eu sou realmente a menina de Deus. Ele falou, não queria fazer nada não, queria só sentir esse perfume. Eu falei, então pedi isso, ó. Aqui, ó, do pulso, né? Diz ele que daquele dia em diante, ele chocou. Porque ele falou, ele tinha muito medo de namorar com alguém para casar. Porque mesmo naquela época, tinha uma leva de meninas naquele tempo, onde ele convivia, que eram muito fáceis. Então ele tinha muito medo de se relacionar com alguém e depois ser traído. Então ele achava que né, devia ser bom de cantada, não sei, comigo não foi, né, mas devia ser, não sei. E ele falava que só ia namorar para casar se ele encontrasse uma mulher que realmente amasse mais a Deus do que ele. E eu sem saber de nada, gente. Aí ele percebeu o quanto eu era apaixonado em Deus. Aí ele firmou na igreja, 1 ano tentando namorar comigo, e não. Enquanto Deus não falar, é tanto que a gente se conheceu com 17 anos e eu comecei a namorar firme com ele para namorar, noivar e casar. Eu tinha 18 anos e meio, quase 19, namoramos 1 ano e meio e nos casamos. E ele fala que ele só namorou comigo, que ele só firmou mesmo com Jesus porque ele encontrou uma mulher que amava mais a Deus do que inclusive até ele, do que a família, do que tudo por causa da minha história. E isso é tão lindo, nós temos 31 anos de casado. E ele costuma dizer que ele não tem ciúme, ele tem zelo. Por exemplo, vai viajar sempre com a companhia, né? Até para evitar más línguas, né? É uma questão de se proteger. Roupa, às vezes passa desapercebido uma roupa que às vezes ele acha que está insinuando, por exemplo. Às vezes ele fica assim, meu bem, fica ali na frente do carro só um pouquinho. Aí ele liga o farol, pisca e fala, aquelas anáguas de velha, você tem, não tem? Eu falo, tem. Tá transparente, tá vendo a forquilhinha, mas o resto tá lindo, né? Mas ciúme de mim ele não tem. Eu tenho mais ciúme dele do que ele de mim. Você acredita, gente? Eu morro de ciúme do meu branquelo. Ele não tem. E ele fala justamente por isso. Ele fala, eu conheci uma mulher que sempre amou mais a Deus do que a mim como marido, do que os próprios filhos. Ele falou, então eu não tenho ciúme. A senhora sofreu preconceito por essa diferença de classe social? Ele vinha de uma família tão humilde, não ter uma escolaridade tão avançada? Muito. Interessante, né? Muito preconceito. Para mim nunca foi difícil superar. Porque uma coisa, o meu pai veio, né? Meu pai, ele é analfabeto até hoje. E se tornou empresário na época dele, depois teve as falências deles, enfim, por trabalho, né? Os meus pais vieram numa vida muito sofrida do Nordeste. E a gente trabalhando, a família cresceu. Então, eu não tinha aquela preocupação com a questão financeira, até porque eu já era uma menina que tinha condição financeira boa em família, mas não era feliz, né? Tinha tido outros namoricos, mas também não fui feliz. E o preconceito que eu sofri foi das pessoas criticar muito ele. Era mais difícil ver as pessoas humilhando ele. Só que uma coisa interessante, ele sempre foi muito trabalhador. Então eu falava, gente, o tanto que esse cara é trabalhador, quando a gente, novo, né? Quando a gente casar e pegar firme os dois, a gente vai decolar. E, na verdade, ele era talvez mais bem sucedido do que os filhos de papaizinho que eu conhecia. Porque os meninos eram herdeiros. Uhum. E ele não, ele era o trabalhador que arregaçava a manga, que parou de estudar para ajudar a cuidar da família. Imagina, ele estudou até o 4º ano. Ele parou de estudar para ajudar a cuidar dos pais, dos irmãos. Ele trabalhava como boia fria, que ia para as fazendas, né? E boia fria chama aquele que vai requentar a comida na fazenda. Ele vendia verdura na bicicleta, ele engraxava sapato. Aí ele começou a vender bicicleta, depois começou a vender moto, depois começou a vender carro. Então, quando eu conheci meu esposo, ele já era gambireiro, comerciante de carro. E o meu pai tinha depósito de material de construção e também mexia com carro, né? No interior. Então, assim, tinha talvez um pequeno capital, mas era uma pessoa já bem-sucedida, no sentido de que, para a idade, né? Não tinha, talvez, aquele patrimônio de herança familiar, não tinha aquela bela casa que é a herança dos pais. Era muito humilde. As pessoas criticavam. Eu me lembro de um dia que a gente estava numa lanchonete, entrou um cara que era dono de o pai era dono de um posto de gasolina. Aí o menino colocou a mão assim no meio de nós dois e falou assim, o que você viu nele? É o Opala que ele anda? Opala, aquele carro antigo? Se for, eu compro. Não entendo o que você viu nele. Eu falei, eu vi o caráter que você não tem. Pronto. E aí, a gente tinha muita promessa de Deus, tinha muita fé. Eu nunca fui apegada a dinheiro. Não tenho apego a dinheiro. Não tem.
Quem convive comigo sabe. Nunca tive, e eu acho que é por isso que Deus prospera, né? E a gente foi fazendo tudo junto, foi crescendo. Agora, acho que uma das maiores críticas que a gente teve foi dele não ter a escolaridade que eu tenho, né? Tudo bem, eu fiz o normal até o 3º ano, como as meninas daquela época. Eu estudei mais depois que eu me casei. E ele também, no começo, ele ficava com medo de ir para a escola, fazer faculdade, fazer uma coisa ou outra, e mudar, né, e atrapalhar o casamento. Estudei 6 meses escondido, tá, meninas, sem contar para ele, não precisava saber. Eu ia enquanto ele estava trabalhando, voltava. Depois que ele viu a mudança como psicanalista, ele concordou. Então, tinha aquela crítica, muitas vezes, assim, ela é bem estudada, ela escreve livros, mas eu entendo que é um complemento. E é um complemento que realmente choca a sociedade. E eu me lembro de uma vez, eu comecei a dar palestra muito nova, né, gente? Eu comecei a dar palestra no Brasil, no interior eu tinha 24, 26 anos. Quando eu comecei a viajar pelo Brasil inteiro, eu tinha 30. Eu tô com 51, né? Então você imagina. E aí eu escrevi livro muito nova. O primeiro livro que eu escrevi eu tinha 26 anos. Né? Tem 17 publicações, que são publicações abertas ao público, fora as metodologias que são só para alunos, que aí são bem mais do que as 17, né? Quando você conta por módulo. Aí eu me lembro de um dia que eu fui dar uma palestra em Belo Horizonte, só para líderes, só para pastores. E ele foi comigo. Eu tinha 32 anos naquela época. Aí fui decente, bem arrumada, já tinha 4 livros publicados, ele junto comigo. E aí, quando ele chegava, ele é muito gentleman, né? Ele abria a porta, me colocava na frente, depois me dava as mãos, sempre perto de mim. A gente sempre tem esse zelo de estar próximo do outro, né? E como o pessoal não sabia a vida de empresário que ele tem, né? Que naquela época já era muito bom, porque a gente cresceu muito rápido no mercado de carro. Meu Deus, a gente era um casal de empresário mais bem sucedido do estado no ramo de carros usados. Ele tinha 29, eu tinha 27. Começou muito novo, porque a gente casou, ficou um ano no interior e foi embora para a capital. E na capital Deus nos prosperou assim de uma maneira extraordinária. Interessante. E ele sempre assim, orando: Deus, me abençoa para ser próspero nessa cidade. Deus, me dá uma estratégia para vender mais carro. Gente, é impressionante como Deus dava para ele as ideias de como prosperar no nosso ramo. E a gente se tornou o casal de empresários mais jovens do estado, recebendo inclusive um prêmio que chama Poplist no nosso estado, que é um prêmio dado pela concessão da Globo. A gente não falou aqui, né, de onde vocês são de Goiás. Então, nesse dia, foi ruim porque a gente chegou, né, foi ruim no sentido assim, ele todo gente me coloca na frente, mas a palestrante era a esposa dele. Então, os pastores, principalmente bem conceituados do Brasil, né, naquela época quase não tinha mulher que ministrava, era quase só eu mesmo, falava assim: nossa, que benção sua esposa, né? Sua esposa é uma benção, não? Sei, o que você faz? Aí ele ia carregar a mala dela. Né? Falava o quê? Só que aí eu acho que deu uma baixa estima nele aquele dia. Porque imagina, aí eu lá publicando livro, né? E eu lembro que na outra semana chegou em casa, eu estava deitado assim no ombro dele, eu percebi que tinha uma lágrimazinha rolando. Aí eu falei assim: uai, meu bem, o que foi? Aí ele falou assim: você não merece ser casado comigo. Eu falei: que isso? Você me traiu? O que você fez? Tá querendo pedir perdão por alguma coisa? Aí sentei rapidinho e falei: amor, o que aconteceu? Aí falou assim: você é tão inteligente, você é tão desinibida, você é tão do povo, você estudou, você cresceu. Eu não sei falar certo, né? Sou tão simples e tudo. Eu falei: ô, Psiu, não deixa o diabo fazer isso mais não. Eu só sou a Ângela Cirino, porque eu sou casada com o Osmildo Cirino. Eu só sou essa mulher porque 80% do que eu sou, eu devo a você. Você me permitiu ir. Eu falei: meu bem, eu sou uma mulher com energia masculina de executar muito alta. Eu sou uma mulher muito bem resolvida. Se eu não tivesse um homem do meu lado que me apoia, que me valida e que me protege, como você, quem que eu seria? E se eu tivesse um concorrente comigo? Eu falei: então, meu bem, pelo amor de Deus, esquece isso. Nós complementamos um ao outro. Eu falei: e a partir de hoje, qualquer pessoa que te criticar ou me criticar, essa vai ser a linha de pensamento. E tem outra coisa, Natália e Nayara, que é muito sério também. Tem um lado inverso. Quantas vezes você acha que ele já ouviu assim: nossa, sua esposa tinha que ser casada, era com um pastor. Nossa, você deixa a sua esposa viajar demais. Nossa,
Gente, eu era tão novinha na época, eu tinha 30 anos, 32 no máximo, quando eu comecei a viajar. Ele viajava um pouco, mas ele não conseguia ir todas as viagens. E uma coisa que eu sempre fazia, eu viajava e voltava para casa. Eu não concordo com esse negócio. Turnê de 10 dias, pelo amor de Deus, você tem um marido em casa, gente. Então, assim, quando ele não ia, 2 dias, no máximo 3, considerando 3 dias e 2 noites, eu estava em casa. Se eu tivesse que viajar de novo, e foi gradativo, né? Ele viajava bastante. Quando os meninos foram para a adolescência, que ele não conseguia ir mais, porque ele era muito ciumento com as meninas, principalmente, né? 2 moças e um rapaz. Aí ele falava, agora você vai com o secretário. Mas ele já ouviu demais, você não tem noção. Já ouviu N coisas. Eu nunca esqueci de um dia que ele me contou assim, que chegou em Goiânia, que ele estava em Goiânia na nossa empresa, e foi um conhecido dele lá na nossa empresa e falou assim para ele, maldoso, né? Cirino, ontem eu estava no aeroporto em São Paulo, quando eu penso que não, quem está sentado do meu lado? A Ângela, sua esposa. Eu nem tinha contado pro Cirino que eu vi esse amigo dele no aeroporto. Até porque eu sou muito comunicativa, muito ética, sempre ando com alguém e já falo, se a pessoa começar a fazer gracinha, você chega e intervém. Ou então, de cara mesmo, eu falo, dá licença que eu tenho, né? Beleza. Aí, quando eu vi que era o moço, cumprimentei, já levantei e saí, porque naquele dia eu estava sozinha. Por quê? Porque minha filha, ela fazia uma pós-medicina naquela época, ela é médica, tem pouco tempo isso, deve ter uns 7 anos. Ela fazia uma pós em São Paulo, ela foi comigo e ficou. E eu vim embora. E ela foi para voltar no voo à noite. Por quê? Porque o noivo dela é de São Paulo. Hoje ela está casada. Então eu falei, eu vou mais cedo, a mamãe vem, que eu tô morrendo de saudade do papai, e você vai no voo de noite. Pronto. Não vou explicar por que eu tô sozinha. Sentei lá, sempre gostei de andar bem arrumada. Detalhe, exigência dele, tá? Ele fala, depois da noiva tem que ser você. Né? Ele faz questão, ele fala que é o troféu dele. Eu acho bom, né? Aproveita, né? Já que quer, eu falo, meu bem, tem que você não gosta, então tem um preço. E ele falou que esse colega dele passou lá na empresa e falou assim, Cirino, ontem eu vi a Ângela no aeroporto. Como sempre, muito bem vestida, muito arrumada, maquiada. Eu fiquei pensando, deve ser muito difícil para você, né? Porque sua mulher é muito independente. Sua mulher é uma baita executiva, uma baita empresária. Você tem noção quantos homens tinham vontade de ser casado com a sua esposa? Quantos homens tinham vontade de ter uma esposa como a Ângela? E ele, caladinho, ele é bem fleumático, bem calmo, certeiro. Aí falou, e esse cara estava divorciado porque a esposa dele traiu ele. Aí ele falou assim, ó, Cirino, por experiência, não deixa a Ângela solta sozinha, não. Passei aqui para te avisar, porque quem avisa, amigo é. Aí minha esposa olhou para ele, sorriu e falou, pois é, mas com certeza você conhecia a trajetória da sua, e eu conheço a da minha. Para começar, ela não estava sozinha, a nossa filha ficou. E outra coisa, se você está ferido com o que aconteceu com a sua história, não julgue a minha. Eu conheço a esposa que eu Como se tenho. ele estivesse projetando, né, no Exatamente. seu marido o que tinha acontecido com ele, né? Sabe que o dia que meu marido falou isso para mim, Natália e Nayara, eu vi que era mais pesado para ele. Era muito mais pesado para ele. Tem que ser um homem muito bem resolvido para conseguir o que ele conseguiu ao longo da vida, porque ele me permitiu ir. Ele me abençoou. Se ele tivesse que ir, ele ia. Tivesse que voltar, ele voltava. E aí foi seguindo toda uma trajetória. A pastora também é sexóloga, né? E você está falando do quanto isso era difícil para o seu marido. Eu imagino, Entendi. Falando em dificuldade. falando em dificuldade, né? Se hoje ainda é tabu, que dirá naquela época uma mulher nova, independente, falar sobre sexo? Exatamente. Então, como é que foi esse início para a pastora começar a falar sobre sexo? E como é que era a reação das pessoas? E como é que seu marido ficou também com Bom, isso? primeiro para mim. Para mim foi muito legal. Por que foi muito legal? Porque eu acho que eu realmente sempre fui um pouquinho à frente do meu tempo. Como eu vim de uma comunidade, depois fui para uma igreja bem tradicional quando eu me casei, e eu fui cuidar de adolescente, e eu via as mães das adolescentes perdendo seus maridos. Mas assim, elas não depilavam o braço, elas não tiravam sobrancelha. Eu pensava, gente, se elas não depilam o braço, eu fico imaginando como é que deve estar lá embaixo. Deve estar assim,
Meu Deus do céu, uma mata assustadora, né? E se falasse em sexo para ela, era uma coisa do outro mundo, que sexo para elas era só para ter filho. Como eu tive uma história, né, na família, do meu pai falar algo para mim e nos despertar para quando você casar, cuidar da esposa, então na minha cabeça eu tinha que entrar nessa área, independente de ensinar, eu tinha que ser bem casado, inclusive na sexualidade. É tanto que eu li tudo quanto é livro sobre sexualidade cristão antes de casar, tá? Tudo. Gente, posso falar para vocês que nós estamos muito menininhas, né? Conta uma coisa para vocês. Antes de casar, eu fiz jejum. Senhor, em nome de Jesus, deixa eu ser boa pro meu marido, meu Deus. Eu não sei nada. Nada, tô casando virgenzinha, sem aprender. Senhor, em nome de Jesus, põe em mim um jeito, um remeliço, um cheiro, uma pegada, para esse homem ficar apaixonado, porque o cara não é virgem, ele já casou, meu Deus, porque ele tinha falado para mim, você é virgem? Eu falei, sou. Ele falou, nossa, quer dizer que eu vou ter que te ensinar tudo. Nossa, eu queria ser. Eu falei, eu caso ou não caso, né? Bom, então eu comecei a orar, você acredita? Olha a ideia, gente. Orava para dar tudo certo. E assim, para mim, como eu disse, ter conhecido Deus como amigo de falar todas as coisas, então a gente tinha uma vida sexual boa. Quando eu ia conviver com a mãe das minhas coleguinhas, das minhas alunas, quer dizer, eu assustava porque elas não tinham nem noção que estava na Bíblia. Então, para mim, era muito gostoso porque não era público, entende? Era para aconselhar. Aí elas sentavam, perguntavam, como é que eu conquisto meu marido? Eu falava, gente, elas não sabem o básico. Gente, não usava camisola. Elas dormiam. Um camisa de vereador. Camisa de vereador. Camisola para elas era pecado. Ficar sem roupa pro marido era... Não, eu nunca esqueci, eu cheguei da lua de mel, foram me visitar umas irmãs lá em casa, quando elas viram a minha camisola, não, eles entraram assim, falando em línguas, alegrinha, quando viram a minha camisola no varal, elas pensaram, em nome de Jesus, eu te repreendo, sai daqui, pombagira. Eu falei, gente, mas mal casei, você vai perturbar aqui em casa por causa da camisola. Então, o que acontece? Quando eu casei e tive convívio com essas mães novas, porque, gente, eu casei com 20 anos. As adolescentes tinham 14 para 13 anos. Então, era 7 anos de diferença. Eu era quase uma menina. Então, assim, pegar o que eu tinha lido e ensinar aquelas mães foi maravilhoso. Porque elas contavam, mas assim, em nome de Jesus, não conte para ninguém. Não, juradinho, que não foi a Ângela que falou. Beleza. Aí foi passando, talvez uns 2, 3 anos depois, mudei para a capital, e eu lembro que me convidaram para dar uma palestra num retiro de mulheres numa fazenda. Aí, do nada, o que eu quis ministrar? Sexualidade. Gente, de ver, de um lado, o tanto de irmã expulsando demônio de mim, sai no nome de Jesus, pervertida, querendo ir embora da conferência, e o tanto querendo saber um pouco mais, para estar bem resolvido. Mas o que eu falava para elas? Não conte para ninguém. E eu falei assim, não vou contar isso nunca pro meu marido, né? Nunca. Só que aí os maridos chegavam pro pastor da igreja e falavam assim, o que aconteceu naquela conferência? Naquele retiro. Minha esposa chegou em casa, não contava. Tão boa, tão amorosa. Aí elas viraram para mim, ele me deu o cartão. Tá. Faz tudo para mim. Aí eu falei, né? E o que acontece? As esposas começaram, os maridos começaram a querer que as mulheres fossem pro retiro. E não queria conferência aberta na igreja, não, queria retiro. E nos retiros, tudo eu pregava sobre o quê? Sexualidade escondida. Meu marido não sabia. Tinha um voto entre nós que ninguém podia saber que era eu que ensinava. Menino, o negócio foi passando, e um dia eu contaram pro meu marido. Chegou lá em casa, meu bem, você tá falando nisso? É. O que vão pensar de mim? Meu bem, mas estou falando errado, tá na Bíblia. Gente, mas foi muito engraçado. Só que aí, como o tanto de marido agradecendo, sem saber o motivo, depois ele sabendo, então ele ficou mais maleável, né? Aí foi passando, a liderança naquela época falou comigo, e assim, é o que eu disse, eu tinha um respaldo dele. Como ele concordou, né? Não só dele, como um respaldo bíblico também. É, tinha um respaldo dele, tinha um respaldo bíblico, né? Então eu não tive crise com isso. Eu só falava se ele estivesse junto no começo. Depois, foi indo, né? Hoje ele tá andando ou não, para casal, e aí ele apoiou bem. Só teve uma época muito engraçada, eu tive programa de televisão aberto, né? 8 anos. E aí nos programas de televisão não era esse assunto. Era um programa de entrevista. Um programa de entrevista e ao mesmo tempo de matéria. E teve umas 2 vezes que eu falei muito aberto, achei que eu tava assim, né? Tô na igreja, tô, né? Aí ele tava no caixa de supermercado e uns caras começaram a zoar ele. Vocês devem passar bem, vocês dois, sua esposa não era cristão, aí ele ficou sem graça. Aí falou, dona Ângela, vem cá, senta aqui.
me pôs no colo. Você pode falar à igreja, naquela época não tinha internet como hoje. Você tá abençoado, é privado, 4 paredes, tá todo mundo ali ouvindo. Mas no programa de televisão, Doninha, nem pensa, tá? Eu falei, ele falou, eu falei, o que mesmo? Eu falei, meu Deus, não acredito. Aí ele, não pode. Mas aí depois, gente, o tempo foi passando, né? E hoje ele é tranquilo, ele não importa de jeito nenhum. E é uma área que a gente gosta, porque a gente vê muito resultado, gente. E que continua sendo tabu, né? Continua sendo tabu. Continua. Eu falo que passou por 2 fases, né? Era muito privado, não se podia falar nada, nada, nada. Tudo era pecado. Aí começou a ver aquele equilíbrio e hoje tem também um certo exagero de que praticamente tudo pode. E eu me mantive na busca do conhecimento, tanto psicanalítico, como médico e bíblico, para fazer aqui uma ancoragem muito legal para ensinar sobre o assunto. E eu amo, gente, eu amo falar sobre isso. Estamos Inclusive aqui, com jovem, tá? estamos Os pais. aqui há meia hora. E o pessoal que gosta muito de saber o que pode e o que não pode. Aproveitar que a pastora falou sobre isso, né? As opiniões divergem muito em relação do que pode e do que não pode. É. Tá, vamos falar assim. Vou falar como se fosse uma caixinha de pergunta que a gente sempre abre. A gente pode fazer então. Vamos gente de pergunta. pergunta. Tá ótimo, É, ótimo, ótimo. Pergunta e a pastora fala. Sexo oral, pastora, pode? Pode. Inclusive na Bíblia fala. Vem tu, vento norte, vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim de delícias. Ó, venha, meu amado, para o seu jardim. Meu jardim agora ele é seu. E saboreie os seus frutos. Está em Cantares, o último versículo do capítulo 4. Esse versículo fala justamente sobre isso. Olha aqui, o sopro vem de onde? Pode vir de um ar-condicionado, pode vir de um ventilador, pode vir da própria natureza. Mas o sopro, ela chama um sopro específico. O vento, aliás, né? Ela chama um sopro específico. Assopra no meu jardim de delícia. Peraí, se ele sopra com os lábios, com a boca, no jardim de delícia, já dá aquela sensação. Aí ela vai mais adiante. Venha, meu amado, para o seu jardim e saboreie os seus frutos. Isso é, obviamente, sexo oral. Ele é o início do ato sexual. E interessante uma coisa que, cientificamente, a maioria das pessoas não sabe. A maioria das mulheres, elas têm orgasmo por causa da estimulação oral primeiro. Vocês sabiam disso? Tem muita mulher que não tem orgasmo genital. Ela vai ter orgasmo oral, através do sexo oral. Quando ela chega ao ápice, que ela tem o primeiro orgasmo, ela automaticamente fica inchada, ou seja, ela fica mais apertadinha, ela fica com a genitália, né, latejando. Quando o marido penetra, o prazer dela aí vai para o segundo orgasmo, que é o melhor de todos, e também ela passa a dar mais prazer para o marido. Então, se a gente pensasse a preliminar com sexo oral, deixando a conclusão, lembra que é saborear os seus frutos, é saborear, degustar, depois completa. Gente, quando a mulher cientificamente tem um orgasmo clitoriano pelo sexo oral, quando o marido então espera só um pouquinho, que ela já acalmou um pouco e penetra, ela está latejando. Quando o marido penetra nela, ela aperta o marido. A sensação do marido e dela é extraordinária. Vamos para a segunda. Polêmica. Sexo anal. Não. Aí que é muito sério, né, gente? Porque hoje em dia fala, não está escrito na Bíblia. Peraí, é deixar o uso natural da mulher. Concorda? Peraí, o exterior do homem, o órgão genital masculino, ele é exatamente o interior da mulher. Então, o órgão, vou chamar agora aqui, tá? Vamos chamar aqui de peraí, facão. Eu pego um facão, que simboliza o órgão genital masculino, e eu coloco dentro da mulher. Então, é um encaixe. O exterior do homem é o interior da mulher. Vou pegar de várias formas. Primeiro, vamos na primeira parte aqui. Fisiologicamente, né? Segundo a medicina. Claro, gente, que vai ter aquele médico que não tem filtro, né? Aquele profissional da saúde que vai falar, pode, depois tenta. Não, vamos lá. Sexo anal, ele vai relaxar o ânus. Não tem cirurgia que conserta. Vai relaxar. Daqui a pouco, vai ficar fácil de soltar o número 2. Sexo anal traz uma doença chamada endocardite bacteriana, que é um tipo de infarto pela bactéria. Pode lavar o que for que não vai ficar 100% limpo. Por que você acha que tem tanta gente? Nossa, deu um infarto uma vez, estourou o coração de uma vez. Não, gente, pergunta um urologista sério. No nosso time nós temos um dos melhores do Brasil. Se chama endocardite bacteriana. Sem falar de tantas outras doenças que dá na parte fisiológica.
Outra coisa, ele não proporciona aquele prazer assim para a mulher, não. Às vezes a mulher fala que tem prazer é porque lá na infância ou na adolescência ela teve um abuso sexual anal, às vezes até com o dedo, tá? Que aí ela tem a lembrança do prazer porque do momento, por exemplo, de um tio que supria o pai. Que aí vem dentro da linha psicanalítica, que a gente estuda muito isso. Então vamos lá. Primeira coisa, fisiologicamente vai atrapalhar. Outra coisa, o ânus o homem e a mulher têm. Pênis e vagina são gêneros diferentes. Daqui a pouco, um homem que fica fazendo sexo anal na esposa, daqui a pouco não faz diferença para ele se é um ânus ou uma vagina. Isso é comprovado na linha psicológica, na linha da psicanálise. Quantos pacientes que eu tenho que já disse, doutora, eu comecei assim, assim, depois me desenvolvi uma tara por homem. Por quê? Porque a mulher relaxou. Aí tipo assim, será que deve ser bom mesmo? Por que está todo mundo experimentando? Gente, sem juízo de valor, tá? Aí outra coisa, eu tenho pacientes meu, tem um caso muito sério que eu atendi, que o cara casado com a esposa fazia sexo anal nela, ela não gostava, mas aceitava, não é pecado e tal, tudo bem. Daqui a pouco, ele começou a pegar cenoura e colocar nele. Ele começou a pegar aquela pontinha do papel higiênico antiga, lembra, durinha? Bem, hoje é bem mais moderno, né? Uma ponta como se fosse isso aqui, ó, do microfone, e começou a enfiar nele. Aí o que ele falava? Na consulta. A mulher descobriu por quê. Porque ela era massagista, ele pegou o cabideiro daquele de pôr roupa, fez o sexo anal e colocou lá e não limpou. Aí tinha uma cliente dela pra fazer massagem em casa, ela tirou a roupa, jogou lá. Quando ela tirou a roupa da mulher, suja de fezes. Ela correu no banheiro, pediu desculpa, lavou, secou e entrou em crise. Foi pro consultório. Ela falou, peraí, fui traída por um objeto. Aí, não, arrasada. Falei, vê com seu marido se ele tem coragem de vir pro consultório. Ele falou pra mim, falou, não, eu pus cenoura, eu pus outra coisa, mas não tô pecando, é um objeto. Ela não tá lá em casa, desenvolvi tara. Aí vai pro vibrador. Tá entendendo tanto que é sério? Uma coisa puxa a outra. Por isso que é importante falar, gente, realmente com a base científica, na área fisiológica, na área psicológica. Aí agora vamos para a parte bíblica, que eu costumo deixar por último, porque eu já falei para você sobre fisiologia, já falei sobre a questão emocional, dos riscos emocionais. Agora vamos para cá, né? Porque o pessoal fica assim, que chato, Deus não estraga prazer. Não. Deus, quando ele fala que não pode, é porque ele já sabe para onde que vai o problema. Biblicamente é deixar o uso natural da mulher. O uso natural foi feito para ser o encaixe perfeito. Aí a pessoa fala, e outra coisa, né? Mas assim, pode e tal. Aí a pessoa vai para a parte da sodomia, como se fosse só dois homens praticando ato sexual. Não, se você for olhar, o significado da palavra sodomia significa, né? Perversão sexual usando o aparelho excretor. Ou seja, vai ter uma definição bem complexa de sexo anal entre casais héteros ou não. Então, sodomia não é aquela interpretação que a grande maioria fala, não, gente. O sexo anal, ele biblicamente também é proibido. E, gente, vou te falar uma coisa, se a gente deixasse essa parte para lá, tá? Vamos falar assim, tá, agora esquece, segura a parte cristã. Por exemplo, eu atendo pacientes como sexólogas que às vezes o casal não é cristão. Eu não vou entrar nesse juízo de valor. Mas é quando eu mostro a parte fisiológica e a parte psicológica, mesmo que eles tenham o máximo de temor a Deus, ou não tem, quer dizer, sei lá, né? Você não precisa nem entrar nessa parte, eles não querem mais. Argumento suficiente. Só argumento eles já sabem. Então, o que me preocupa muito hoje é muita gente querendo saber algumas coisinhas, né? Mas fica sabendo que isso aqui, aquilo outro é bom, vou tentar experimentar. Por que não faz bem feito que pode? Gente, um casal, por exemplo, uma preliminar de um sexo oral muito bem feito, o casal consegue ter 20, 30 minutos de vida sexual, de ato sexual. Tem orgasmo 4, 5 vezes, não tem nada melhor na vida. Por que não experimenta fazer bem feito que pode? A senhora até falou vibradores. Então, vibrador é um objeto que a pessoa vai colocar na relação, ou seja, um terceiro, né? Não, mas aí a gente aperta ele, tem movimentos diferentes. Pois é, mas nenhum vibrador, meu Deus, é uma concorrência desleal. Porque um vibrador, ele traz uma sensação extremamente diferente, porque é um objeto. Ele tem uma potência, né? Seja a pilha, né? Ele tem uma potência lá dentro. Nenhum órgão genital, quer dizer, vai fazer nem
50% do que o vibrador faz. Então, botando um vibrador dentro de uma mulher, ela vai ter muito mais prazer do que o objeto do marido dela. Aí daqui a pouco sai um de terceira geração, quarta geração, 3D, o que vai acontecer? Então, é um poço, é um caminho sem volta. Não convém. Por que não aprende a ter prazer? O problema é que é muito... E sem falar, gente, que o vibrador, além de lhe dar um prazer que ela não vai ter com o cônjuge, é uma concorrência desleal, nenhum vai ter, porque é um objeto que tem a potência, né? Você sobe, você diminui, o outro não vai atingir, sem falar que daqui a pouco pensa assim, bom, mas é um vibrador, e se a gente pôr um terceiro aqui? Se a gente botar aqui, né? Teve um casal que me procurou, gente, no consultório, que o cara teve coragem de falar para a esposa, adultério é escondido. Se eu tô consentindo com uma pessoa que nós dois nunca vamos ver mais na vida, só para me matar minha curiosidade, não é pecado. Eu entrei em crise 3 dias. Eu falei, Deus, o senhor voltou e eu fiquei. O que está acontecendo com essa geração? Então, é esses riscos, né? Qual o problema que a pastora mais identifica nos casais que a senhora atende em relação ao sexo? Falta de conhecimento da bênção da sexualidade para o casal. Falta de comunicação. Crença limitante. Às vezes a mulher aprendeu que ela não pode falar nada na hora do sexo. Que ela não pode dar um gemidinho na hora do sexo. Aí ela trava e, consequentemente, a vida sexual fica ruim. Talvez o marido, né, aprendeu a vida inteira religiosamente, não pode, não pode, não pode. Casou, agora pode. Aprendeu a vida inteira religiosamente que sexo é para ter filho. Ele usa a esposa. Ou veio do meio secular. Qual foi o presente que papai deu quando ele ficou rapazinho? Deu um bordel. Literalmente, gente. Eu tenho paciente meu que falou, olha, doutora, quando eu fiz 14 anos, 15 anos, meu pai me deu uma noite no bordel de presente. Aí me fala, esse cara vai saber o que é importante para tocar a esposa, para beijar a esposa, para fazer uma preliminar, para fazer uma esposa se sentir amada? Não. Então, essas questões, elas são muito complexas, porque quando se fala, às vezes fala aqui, ó, pam, superficial. Mas as pessoas não procuram aprofundar para saber qual é a dificuldade do meu cônjuge, a minha e do meu cônjuge, na sexualidade. E outra coisa, gente, 80% das mulheres tiveram abuso sexual. E a parte do abuso sexual, o que acontece? Ela deixa a pessoa ou travada sexualmente, tá? Fria sexualmente, ou deixa ela compulsiva pelo sexo, né? Ou ela pode ir para a área de querer só reproduzir. Gente, são 5 linhas que mais puxam a questão de quem foi abusada sexualmente. Por exemplo, a mulher que foi abusada, depende da cena, vai lembrar como foi o abuso. Ela vai ter nojo da vida sexual. Se ela foi abusada oralmente, ela vai ter nojo da vômito. Se ela foi abusada, se foi anal, pode ser que ela tenha um nojo e uma porcentagem do prazer. Por quê? Porque até mesmo o abuso, ela tem uma linha pequenininha de prazer, porque é zona erógena, e tem a linha, claro, da dor. Só que se esse abusador supriu um papel que o pai não supriu, entendeu? Supriu um afeto que ela não teve, ela vai gostar. Aí ela vai para a compulsão sexual. Então, uma das coisas, 80% das mulheres foram abusadas, isso que falam, tá? E 60% dos homens. Aí você fala, não, essa estatística não existe. Alto, não, pra gente de consultório, a gente sabe que é essa. Por quê? Porque na hora da anamnese. Porque na hora de você conversar com o cliente, de você tratar os dois. Eu me lembro de um casal que eu comecei a cuidar deles. A mulher não gostava de sexo de jeito nenhum, não gostava, difícil e tal. E ela reclamava demais. Resumindo, ela foi abusada sexualmente. Então ela se travava. E o marido, ele era compulsivo por sexo. Queria todo dia, toda hora, só que eu comecei a perceber algumas coisinhas diferentes. Aí eu faço umas perguntas, né, que são assim, bem da linha pra gente avaliar o casal sem que eles saibam. Eu falei pra ela, você só teve seu marido na vida sexual? Só. O outro foi abuso. Foi o meu tio. Eu falei, ok. Deve doer, né? Emocionalmente. Beleza, tá. Chorou um pouquinho. Eu falei, então você não sabe, né? O tempo que é a vida sexual, o tempo que é um ato sexual. Aí ela, não. Eu falei, dá pra você contar pra mim? Quanto tempo vocês conseguem fazer o dia que você gosta? Ela falou, raro. Tá, mas então tenta pôr um dia que você vai gostar. Conta pra mim. Mas não conta pra ele, não. Não era 2 minutos. Nossa. Não era 2 minutos. Aí eu fui conversar com ele. E aí? Me conta as suas queixas. Não gosta. Você prepara ela? Resumindo, não preparava a esposa. Cresceu a vida inteira, foi abusado. Aí ele foi abusado sexualmente e ele tinha que provar pra ele que ele era o quê?
macho. Entendeu? Então eu já chegava aqui arrancando a roupa e já ia pra cima dela. Detalhe, ele tinha vários casos. Aí eu virei pra mulher e falei assim, peraí, ele tem uma amante ou ele pega só mulher de programa? Não. Só mulher de programa ou ele flerta. Canta todas as mulheres da igreja, né? Tava tentando ficar na igreja, não conseguia. Canta funcionário, canta a cidade inteira, sabe que ele é um garanhão. Falei, pois é aquele cantador que não pega ninguém. Então o boato que eu sou macho, tem que correr na rua, mas eu não dou conta, nem da minha. Por isso que eu traio. Aí, fiz a minha avaliação, não falei nada pra ela, sentei ele. Eu falei assim, como é que é conquistar várias mulheres, mas não dar conta de nenhuma? Aí fui conversando com ele, ele disparou num choro. Eu falei, meu filho, como é que a senhora sabe que eu só dou durante esse pouquinho? Eu falei, bom, eu pedi a sua esposa para avaliar para mim, mas nem precisava, porque se o cara quer conquistar o mundo inteiro mostrando que ele é o cara, não consegue nem a dele. Você tem ejaculação precoce. Aí eu falei, vamos tratar diferente? Aí nós tratamos ele, tratamos ela psicologicamente, ela contou toda a questão do abuso para ele compartilhou depois com ela e ele precisou, gente, de entrar com medicação. Por quê? Porque ele não conseguia segurar. Ele ficava tão ansioso, que ele tinha que ser macho, que ele tinha que dar conta, que acabava. Então tem toda uma questão, meninas, que é maravilhoso quando você procura um especialista da área. Ainda mais que você pode casar ciência e Bíblia. É libertador. Libertador. Pastor, eu queria uma coisa também que é polêmica. A mulher sempre tem que estar à disposição do marido? Não. Não? Não, ela não sempre está à disposição, ela não precisa estar sempre à disposição. Mas quando a mulher gosta, ela faz por prazer mesmo quando ela não quer. Essa é a diferença. Porque a grande mulher, ai, não quero, ai, não gosto, ai, meu Deus do céu, parece que eu sou um objeto. Tá me usando. Eu falei, usa ele também, menina. É bom, você usa, daqui a pouco ele te abençoa, aumenta seu cartão, fica felizinho da vida, deixa você sair. Então, o grande problema é que a mulher, por não gostar, ela se sente usada. Porque é tão interessante, imagina comigo, se você aprende a gostar, tudo bem, você não está disposta hoje, entendeu? Mas você sabe, você não está disposta, mas o bichinho tá, né, tá agoniadinho, tá com vontade, tadinho, deixa eu deixar o bichinho alegrinho, daqui a pouco começou, tá tudo bem, você gostou. O grande problema é porque como a grande maioria é tida como a crença limitante, aí a pessoa já vai para intimidade, que jeito? Tá sendo usada. Nossa, só sirve para isso. Não, gente, não é bem assim não. E por que a pastora acha que no meio cristão existe ainda uma dificuldade tão grande de falar sobre sexo, né? A gente até falou aqui nos bastidores que, bem no início do podcast, a gente conversou com uma sexóloga Sim. também. E, nossa, nos comentários, as pessoas ficando super Mas chocadas. mata a gente. E eu tenho certeza que vai acontecer mesmo. Mesma coisa, tá tudo Com certo. esse Se você não episódio. gosta, não tem problema. E não, a gente não importa com isso. Pois é, mas por que a pastora... O que a pastora avalia de que é tão difícil das pessoas entenderem que sexo é bíblico, obviamente, dentro dos parâmetros criados por Deus? Por que é tão difícil para o cristão entender isso? Primeiro, falta de conhecimento. Muita gente nem lê Bíblia. Quantos cristãos que você conhece que nunca leu Bíblia, gente? Que não leu o livro de cantar. Não, ainda quando ele fala, não, é Cristo e a igreja. Fala, não, peraí, gente, pega nos teus seios. Não, peraí, isso aí, me desculpa, né? Primeiro, falta de conhecimento muito grande. Eu acho que também muito. procura o conhecimento no lugar errado quando procura, né? Fantástico. Procura conhecimento no lugar errado, às vezes dogmático, doutrinário, que tá lá 20, 30, 40, 50 geração, 100 geração que vai continuar falando que não pode, mesmo, e quando fala assim, provei cientificamente, biblicamente, não, mas não aceitamos. Então, um dos pontos, falta de conhecimento. Segundo, eu acho que vocês vão ficar chocadas. Segundo, é um mecanismo de proteção. Na verdade, gosta. Na verdade, quer fazer. Na verdade, até faz. Só que aí, religiosamente, eu tenho que mostrar que eu sou o bambambam, que eu sou o santarrão. Imagina, isso não é de Deus, mas faz. Uma vez eu estava dando uma palestra num local e eu fui para um quarto, isso aqui é pesado, nem sei se pode gravar isso aqui, mas depois se não puder, vocês cortam aí. É pesado, gente. Vou usar uma linguagem figurada, tá? Eu fui para um quarto, né? Era um hotel fazenda, que foi feito o evento simplesmente só para as mulheres que estavam nessa conferência, nesse congresso, e eu falei sobre sexualidade. Quando eu fui pro meu quarto, uma senhora naquela época, talvez de seus 65, quase 70 anos, talvez fosse até mais nova, mas descuidada, né? Então você dá mais idade. Ela me abraçou e ela não parava de tremer.
E ela falava assim pra mim, não, em nome de Jesus, deixa eu falar. Ai, meu Deus do céu, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí ela enfiou, eu enfiei dentro do quarto, ela me empurrou pra dentro do quarto, encostou a porta e bateu assim, ó, o corpinho na porta, tipo assim, deixa eu falar. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, me ajuda, eu sou abusada sexualmente. Eu falei, quem tá abusando da senhora? Meu marido. Ela foi me contar detalhes. O santarrão, o vice-deus, né? Santo, que tudo é pecado. Ele tinha tanta tara que ele cortou, gente, um cabo de vassoura, colocava uma camisinha e enfiava nela. Ela narrou coisas, ela fez vômito. Quando eu olhei o marido dela, de terno, gravata, paletó, aquele típico bem cristão com aquela barrigona gigante, rotando santidade, que vai pegar na sua mão, pega assim, ó, na mão aqui, Pai do Senhor, que nem encosta na sua mão, porque se encostar vai ter desejo, então não encosta porque ela é pecadora, que julga todo mundo, que expulsa demônio. Esse caso, meninas, foi tão sério que eu falei, eu preciso conversar com seus filhos adultos. Você acredita? Ele fazia isso com a esposa dele. Eu acho importante, né, a pastora, falar sobre isso, né? Porque tem muitas mulheres que não têm noção de que são estupradas dentro do próprio casamento. E tem. Muita, minha querida. Muita. Você é minha. Está escrito na Bíblia que o seu corpo me pertence. Ok, mas hoje eu não quero. Tem dia que a gente finge demência, tem dia que a gente ronca, tem dia que a gente fala, hoje eu não estou bem. E qual é o problema? Agora você pensa o tanto de mulher que em nome da submissão, principalmente junto à falta de conhecimento, a religiosidade, meninas, religiosidade é um mecanismo de defesa. Quando a pessoa se mostra santo, santo, santo demais, na verdade ela não é. Quando a pessoa se mostra intocável, não falho, tudo é pecado, tudo não é de Deus, peraí. Esse Deus não é um Deus tão pesado assim, não. Sexo é bênção dentro do casamento do jeito certo. E é maravilhoso. E está na Bíblia. Gente, peraí. Quem foi mesmo que perdeu a mãe? Isaac, né? Aí manda trazer uma esposa para consolar ele, para ficar alegre de novo. Entrou dentro da tenda e foi consolado. Teve vida sexual. Então, se a gente for olhar, gente, no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, está escrito assim, olha, quando o homem casar, não vá para a guerra durante 1 ano, faça feliz a mulher que ele tomou. Durante 1 ano era a lua de mel determinada no Velho Testamento em Deuteronômio. Então, a falta de conhecimento, ela é assustadora, somada a essa religiosidade de que é pecado, que na verdade está escondendo as minhas maiores perversões. E aí o que acontece? Aí fica aí dando um de santo sem ser. Meninas, quando eu comecei a atender como terapeuta, eu entrei em crise. Porque eu pegava mulheres que eram abusadas sexualmente pelo próprio marido. Eu pegava filhas de líderes que os pais eram pedófilos. Eu entrei em crise. Teve coisas que eu tinha que denunciar, lógico que não publicamente, essa não é a função do terapeuta, dentro de um ambiente seguro. Eu peguei casos. Por que vocês acham que eu criei um instituto de psicanálise? Para ensinar as pessoas a se resolverem, serem curadas para ajudar os outros. Deixa eu contar uma coisa aqui que eu não tenho nenhum constrangimento em contar 2 coisas. Pra você ver o excesso de santidade, por isso que é tão difícil falar. E quando alguém tem coragem de falar, como eu tive na época, meu Deus, eu expulsava o demônio, que eu não era de Deus. Vocês não têm noção do que eu vi, mas eu não estava nem aí. Beleza. Eu estava num dia ministrando numa denominação, isso tem muitos anos, a minha filha, que hoje tem 21, tinha 14 na época. E eu lembro, no interior do Brasil aí, eu fui ministrar justamente sobre sexualidade. E lá, gente, era tão santo, que, meu Deus do céu, pensa no manto que descia o tempo todo e queria que eu falasse sobre sexualidade. Eu falei, meu Deus do céu, nesse manto aqui não dá para diminuir para amanhã, não, porque, né, deixa eu falar sobre sexualidade numa hora que tá menos espiritual, porque parece que chocava, né? Mas beleza, ele pediu para falar, falei, né? E aí eu lembro que a minha sandália arrebentou. Eu estava dando palestra, a minha sandália, que era de tirinha, arrebentou. E eu sou muito bem resolvida, arrebentou, eu não vou dar piti. Se tiver um jeito de trocar a sandália, bem, se não tiver, a gente fica descalço, não vai pro hotel, não toma banho. Aí eu falei, não, vou sair aqui do altar descalço, do lado do restaurante, o hotel era em cima, o restaurante era embaixo, na entrada do hotel, e eu estava com a minha filha. Aí eu fui jantar com o pastor da igreja, a esposa dele, minha filha e eu. Eu sentei de frente do pastor, minha filha de frente da esposa dele. Detalhe, gente, ele tinha uma criança bem pequena e eu já tinha moça. Eu era uma senhora perto dele. Eu tô aqui jantando, do nada,
Eu acho que de ver a minha sandália arrebentada, deu uma tara nesse cara. Ele simplesmente pegou o pé dele e passou na minha perna debaixo da mesa. Quando esse cara fez isso, eu estava no interior, eu falei, o que eu faço agora? Eu jogo essa garrafa de Coca-Cola na cabeça dele, tô do lado da minha filha, coitada dessa mulher, santa que tanto, que tudo é pecado, que inclusive quando foi falar, tirou todos os obreiros, todos os sonoplasta de dentro da igreja, criança, adolescente. Aí eu olhei e falei, não, mas aí eu vou fazer um escândalo aqui, né? Aí o que eu fiz? Não posso deixar barato, né? Era aquelas cadeiras bem durinhas, de madeira, tipo a cadeira de restaurante mesmo, né? Do interior. Gente, eu dei um pulo. Tava de vestidão, em cima da cadeira e gritei, socorro, garçom, tem um cachorro ou um gato debaixo dessa mesa, acabou de passar na minha perna. Ai, que nojo. Meu Deus do céu, tem pavor. Nossa, misericórdia, tô com nojo. Um cachorro, gente, um gato. É o maior escândalo que você pensar na face da terra. O maior escândalo. Olhei bem na cara dele, ele falou, nada. Tinha uma gota de sangue. A esposa, irmã, é interior, mas cachorro não entra aqui. Eu falei, irmã, cachorro entra até dentro da igreja se a porta estiver aberta. Cachorro entra, capeta, entra tudo que você pensar. Beleza. Virei pra minha filha e falei, filha, ontem nenhum cachorro ou gato passou na sua perna, não. Porque um dia anterior ela estava de frente dele. Gente, era o último dia de pregação. Acho que no outro dia eu corri risco de vida. Ele me buscou, eu sempre peço pra me buscar no aeroporto, casal, né? Ele correu tanto, não despediu de mim, não deu nem para o senhor, claro, né? Sabia onde enfiava a cara. Depois teve-se o boato que ele caiu. Engraçado, e eu sei que depois disso ele falava para todo mundo, sabe o quê? Gente, pensa numa mulher bruta, sem educação, parece uma cavala, é aquela pastora Ângela Cirino. Ou mulherzinha nojenta. Nunca mais eu levo ela na minha igreja. Nem precisava, né? Nunca mais fui. Cheguei em casa e contei pro meu marido. E ele, não, você tá de brincadeira. Eu entrei em crise que eu falei, Deus, o que está acontecendo? Gente, na Bíblia fala que tem pastor e mercenário, lobo e ovelha. E que vai ser separado por, né, numa ocasião já escrita, né, prevista, que é a volta de Cristo. Então, isso me fez ainda mais querer ensinar sobre o assunto. É claro que, né, num ambiente privado você trata todas essas questões, mas uma das coisas, ô Natália, que é muito complexo, e Nayara, é porque existe um desejo escondido que na igreja é perfeito, que aqui eu posso parecer santo e eu posso pegar presinha. Que isso é sério, gente, e é fato. A pastora falou da sua filha, já falou de alguns filhos. A senhora tem 3 filhos? 3, 2 meninas e um rapaz. Qual a idade deles? Uma tem 26, a mais velha, a outra tem 21 e o Júnior tem 19. Independentes, trabalham já, tocam sua vida, cada um em atividades diferentes. Tem um episódio da vida da senhora que ele é muito triste. Eu não sei se a senhora pode falar dele aqui. Uhum. Mas que a senhora perdeu um bebê ainda muito pequeno porque a enfermeira deixou ele cair. A senhora pode falar? Eu não consigo imaginar, assim, o sofrimento, uma coisa tão surpreendente. Era o meu terceiro bebê, né? A primeira era gêmeos, foi um aborto. Depois tive outro aborto e depois mais um. E descobriu que eu tinha falta de progesterona, eu não conseguia fazer uma gestação completa. Dava má formação. Aí eu fiz tratamento, tomei todas as medicações que precisavam, guardei repouso. E de fato, durante 8 meses de gestação, que ela nasceu de 8 meses, né? Eu tive a Letícia, eu tinha 24 anos. E no dia de vir embora, né, no último dia, a enfermeira pegou a Letícia e levou para dar banho, para depois trazer para mim. E, infelizmente, ela teve uma crise de labirintite, ela teve um começo de desmaio, com tontura, a enfermeira, e na hora de colocar a criança dentro do berço, ela teve uma visão dupla, uma visão dúbia. Ela soltou a minha filha dentro de um berço, porém, o berço imaginário, quando você fica tonto e as coisas duplicam. E a Letícia caiu dessa altura, literalmente no chão. O laudo da morte da Letícia foi explosão múltipla de órgãos. Ela explodiu todinha de dentro para fora. E foi muito difícil para mim, porque eu só tinha 24 anos. Já era a 4ª tentativa de ser mãe. E sabendo que eu tinha dificuldades para segurar uma gestação.
foi muito difícil para mim, foi muito difícil para meu marido. Olha, e eu olho para trás, eu não sei como é que eu consegui passar por aquele momento. Vocês culparam a enfermeira em algum momento? Não, porque eu volto a dizer, sabe o que eu acho que uma coisa que se eu pudesse deixar um conselho para qualquer pessoa hoje seria, tenha uma vida de intimidade com Deus. Você vai começar a entender que, de fato, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Antes da Letícia nascer, eu tive um sonho, eu acho que uns 3 dias antes. Eu tive um sonho que uma senhora muito velha, com um aspecto muito como se fosse de bruxa mesmo, gente, de filme. Mãozinha grande, mão grandona que tem, mesmo bem maléfico. Eu sonhei que essa mulher ajudava no parto e que eu ou a filha morria. Mas eu não contei isso para ninguém. Aí eu liguei para minha médica e falei, doutora, tem alguma médica bem mais velha que vai te ajudar no parto? Não, eu, o meu marido e a equipe. Eu falei, gente, tinha alguém no parto e morria eu ou a menina. Eu falei, o que é isso? Aí eu comecei a orar. Orei, não tinha como jejumar, estava grávida. Beleza. A minha bolsa rompeu, eu estava a 90 quilômetros da cidade, da capital. Tinha que ser tratado lá, né? Meu marido foi rápido. Se espera mais um pouco, eu tinha morrido. A gente não tinha noção, não tinha celular como tem hoje. E aí a Letícia nasceu. Quando a Letícia nasceu, demorou um pouco, ela nasceu de 8 meses, e ela foi para o nosso quarto. E eu lembro que ela raparam a cabecinha dela e ela começou a tomar soro. Porque a Letícia nasceu com insuficiência de cálcio e com insuficiência de glicose. Só que ela falou assim, a médica, claro, né, gente, eu tinha acabado de ganhar neném, ela não vai contar a Ela gravidade. nasceu prematura ou nasceu... Nasceu prematura. Nasceu de 8 8 meses. meses. Né? 8 meses, naquela época, às vezes ia para incubadora ou não, como ela nasceu bem fortezinha, não precisou de incubadora. Ela ficou no quarto. Só que aí quando fez alguns exames, né, por ser prematura, deu insuficiência de cálcio e de glicose. Aí eu lembro que a médica levou ela para o meu quarto e eu falei assim, ué, por que ela tá tomando soro? Ele falou, não, esse é porque nasceu prematura. A hora que você der mamar, que você amamentar, fica tudo certo, né? Semana que vem tem teste de pezinho, não sei mais o que, a gente faz, tá tudo bem. Beleza. E aí eu lembro que a Letícia estava lá, estava o Cirino lá no quarto comigo, e eu peguei a manta e eu joguei em cima dela, para tampar ela. Quando eu peguei a manta, eu tive a visão de um caixão. Aí eu repreendi na hora, falei, misericórdia. Aí dormi. Aí quando eu dormi, eu tive outro sonho. Deus fala muito comigo em sonho. Eu tive um sonho que o Cirino, ela já estava grandinha, de colo, que o Cirino ficava numa fila com barra de ouro. Simbolizava barra de ouro, ou seja, recurso financeiro, para tratar dela, porque ela seria doente. Aí eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Quando foi no outro dia, 9 da manhã, ela foi tomar banho e aconteceu essa fatalidade. Então, naquele momento, claro que eu questionei a Deus, eu perguntei o que eu te fiz, que a gente acha que é castigo, né? Por que o senhor está fazendo isso comigo? Nós éramos 17 mulheres grávidas na igreja. Todas ganharam neném, menos eu, só eu perdi. Detalhe, eu era líder de jovem. E o resto não trabalhava para Deus. Gente, eu quase enlouqueci. Só que o que vinha no meu coração, os tempos que eu ficava sozinha lendo a Bíblia, o que eu faço você não entende agora. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A enfermeira, como é que eu poderia culpar? Talvez se fosse no mundo de hoje, a gente até poderia falar que o povo está tão mal, né? Mas como é que eu poderia culpar aquela mulher? Eu lembro do nome da minha médica gritando ela assim, ó, que fatalidade, hein, Fatinha? Não sei se é Maria de Fátima, se é Fátima, eu lembro de Fatinha, mas não lembro da fisionomia. Mas você viu a cena? Não, Ou não? Quando aconteceu a cena, deu aquele tumulto no hospital, correram no quarto, tiraram meu marido do quarto, urgente, né? Não me contaram o que era. Minha mãe, rapidinho também, minha mãe estava no hospital, foi me ver depois de muito tempo. E aí, naquele momento que entraram e me deram a notícia, gente, eu tive diarreia na hora. Foi uma vez. A enfermeira saiu correndo, porque eu tive diarreia e desmaiei. Só que eu desmaiei e fiquei assim, mas eu preciso levantar, cadê o Cirino? Aí eu empurrei a porta e fiquei trancada conversando com Deus. E eles tinham medo que eu tirasse a minha vida com a faca do pão, porque eu tranquei dentro do quarto. Aí eu acalmei, me deram banho, vestiram minha roupa, aí eu fui, passei. No que eu passei, estava a minha médica com a menina. E eu vi o corpo dela. Aí me tiraram de lá. Aí eu fui atrás do meu marido, porque meu marido estava trancado no banheiro em crise. Porque o sonho dele era ser pai, mais do que o meu. A vontade dele ser pai era algo assim,
fantástico. Ele é um paizão. Não que eu não queria, mas assim, a vontade dele ser pai, para ser homem, né? Naquela época ainda. E aí, então, depois daquilo, foi um reprocessar. Eu lembro que meu sogro chegou e falou assim, ó, ora para Deus ressuscitar ela. Eu falei, não tem jeito, também não tem. Deus sabe o que faz, não vou fazer isso não. Passou. Com o tempo as coisas foram se encaixando. Eu tenho falta de muitos hormônios. Eu uso implante hormonal direto. Eu faço reposição hormonal há muitos anos. Ela realmente nasceu com insuficiência de vários hormônios. Segundo a medicina, ela não iria andar. Ela talvez ficasse, não tinha cálcio. Segundo a medicina para aquele tempo, eu ia sofrer muito, né? É muito difícil para quem tem filho especial, eu reconheço, né? Não sei por que Deus permitiu. Talvez eu nunca mais quisesse ser mãe, pelo susto que eu ia levar. Tem coisa que eu vou entender só no céu, mas de uma coisa eu sei, que aquele que permitiu a ferida, ele curou. E um ano depois, como eu sempre tinha que fazer tratamento para engravidar, eu tinha que tomar hormônio para engravidar. Um ano depois, sem fazer nenhum tratamento, que eu tinha medo de perder de novo. Eu estava grávida de 3 meses da Angélica, que hoje tem 26, é médica. Depois eu engravidei da Annelise, que hoje tem 21, né? Um gêniozinho. Depois, 3 anos de novo, engravidei do Júnior. Nenhum deles eu tomei remédio nem para engravidar, nem para segurar. E todos, foi tranquilo. Foram meus milagres. Glória a Deus. Muito bonito seu A dor foi testemunho. curada. Eu queria muito falar sobre o Instituto Fazendo a Diferença. Ai, que Eu bom. notei aqui, não sei se tem alguma coisa a ver, mas a senhora tá com uma pulseira e com o colar, né? Com FD. Isso. Imagino que seja de Fazendo a Fazendo a Diferença, né? Fala um pouquinho sobre a criação. E hoje eu não tô com os meus anelzinhos, que um é escrito Jesus aqui, o outro é Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Deus, que coisa, né? Bom, o Instituto Fazendo a Diferença, eu falo que ele nasceu no coração de Deus. Justamente com esse lema, fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que deu para vocês perceberem que a minha trajetória é uma trajetória que sempre quis fazer a diferença, né? Eu sempre amei muitas pessoas, sempre amei cuidar de adolescente, jovem, adulto e ancião, seja quem for. E na minha trajetória de viagens, ministrando, eu terminava de ministrar e eu ia para a sala VIP, para a sala pastoral, para os corredores das igrejas, aconselhar, me tornei terapeuta, sempre fui apaixonada no universo da terapia. A gente mesmo, no início, a gente fazia, além de atender no consultório, as palestras, tudo com cunho de cura interior, mas ligado à ciência e fé. Muito trabalho social, gente. Trabalho em presídio, trabalho em creche. E aí, então, eu comecei a falar, poxa, muita gente querendo ser curado para curar, sem ter as ferramentas certas. Muita gente precisando de atendimento e não tem como pagar. Então a gente fez um pacotão do Instituto Fazendo a Diferença, que nasceu com projetos sociais, foi crescendo, foi fazendo muita coisa legal, tudo sem custo algum, mas chegou um ponto que as pessoas queriam também se tornar terapeuta, com a base de conhecimento que eu tinha. E eu levei 10 anos construindo um método que eu não imaginava que era um método psicanalítico com base em ciência e fé. Eu construí um método para mim me sentir confortável para responder as perguntas quando eu era questionada com respeito à fé. E depois de ver que muita gente queria, na época da pandemia o pessoal já pedia muito, eu já fazia mentoria na minha casa, tinha uns 7 anos. Gente, me dava mais prazer levar 15 líderes, ficar na minha casa 3 dias. Hoje a gente tem uma casa de hóspedes para isso, né? Na época, na minha casa mesmo, hoje nós temos uma casa de hóspedes só para receber mulheres e casais também para fazer mentoria. E aí eu percebi que o pessoal queria. Eu falei, por que não criar um instituto de ensino que pode abranger tantas outras coisas? Aí veio a pandemia, na época era uma ideia de fazer presencial em Goiânia. Com a pandemia foi se alargando. Nós temos hoje 3 anos de instituto, vai para 4 anos agora em janeiro, com a média de 30 mil alunos formados em formação. Os alunos vão formando, eles têm que atender 200 horas de estágio. Nós não deixamos eles irem atrás do cliente para estágio. A pessoa se cadastra na minha bio e é atendida pelo menos 3 a 4 consultas de graça. Nós atendemos uma média de um mês pelo outro, 30 mil pessoas de graça. Quais são as áreas de atendimento? Todas as áreas que envolvem a parte da psicanálise, da saúde mental, mental e emocional. Tanto na parte da sexualidade, traumas religiosos, infanto-juvenil, tudo que envolve trauma, desde abuso, baixa estima, até traumas bem complexos,
Gente, se eu mostrar para vocês o que a gente recebe lá todos os dias, pessoa que manda foto com o braço cortado. Não, assim, ó. E é um projeto libertador, porque a gente treina terapeutas, forma terapeutas, além de formar terapeuta na linha psicanalítica, enche ele de tudo quanto é conteúdo com o mesmo DNA, casando ciência e fé. O Instituto tem esses atendimentos de graça, que são maravilhosos, e a nossa família decidiu, com o Instituto, fazer a diferença, um pouco mais. Aí eu vi lançamento de série, logo vocês estão vendo, gente, tem a Caminhos. Aí, minha querida, virou uma coisa linda, assim, que agora o nosso próximo projeto é o streamer próprio, e todo o lucro do streamer é para construir uma clínica de saúde mental, né? Vai ser a primeira no Brasil com referência com ciência e fé. E ela é para a média aí de umas 10 mil metros quadrados. Já está comprado imóvel, tá, gente? Já vai. Que vem, se Deus quiser, a gente já põe em prática. E essa clínica, a gente quer que 30% dela seja oferta para quem realmente não pode pagar um tratamento de saúde mental. E o restante a gente vai dividir, né? Entre plano de saúde, master. Agora, o que é mais interessante? O que mexeu muito comigo? A gente sempre espiritualizou tudo muito, né? A gente espiritualiza a depressão, é falta de Deus. E não é, gente. Como é que eu não tive depressão quando eu perco uma criança que cai do braço da enfermeira? Como é que eu não me deprimi quando alguém virava para mim e falava assim, confessa o seu pecado, porque todo mundo teve filho e você perdeu mais um. Eu ouvi isso, gente. Imagina. Eu tive que tomar remédio. Por quê? Meu Deus, eu escutava a criança chorar todas as noites. Gente, eu tinha tanto surto com o diabo mesmo me atacando, que era assim, se não trabalhava para Deus, te pagou mal, hein? Levou sua filha. Eu escutava gargalhada, gente. Claro, tem um lado espiritual? Tem, mas eu estava fraca. Eu estava emocionalmente arrebentada. Bom, tem um lado espiritual, mas tem o lado que ele é fisiológico. Por exemplo, quem tem borderline, tem tendência depressiva, vai ter que tomar remédio. Claro que a gente casa. Olha, ciência, remedinho, psiquiatra, fé, oração, se envolve na igreja, faça atividades, fé, núcleo familiar que tem que estar curado, né? Exercícios físicos, você tem que envolver tudo isso. E aí, quando eu fui, meninas, estudando tudo isso, eu percebi que tinha pastor que era bipolar, maridos narcisistas, que Deus abomina o divórcio, fato. Mas tem caso que se a mulher está vivendo violência doméstica e não denunciar, ele vai matar ela. E ele está dentro da igreja, gente. Seja católica, evangélica, seja qualquer. Por quê? Porque o ser humano, ele é ser humano e todo mundo tem um monstro dentro dele. Então o Instituto nasceu a partir daí. A gente então começou a fazer a diferença e hoje é gente, viu? Meu Deus! A senhora falou do divórcio, né? E eu acho que tenho muito o pensamento de que eu tô casando é para sempre. É o que a gente espera que seja. Mas em casos de violência, como a senhora falou, é preciso, né? Buscar ajuda e sair dessa situação. Meninas, às vezes, quando a pessoa, na primeira violência doméstica, ela faz uma denúncia, você sabe que às vezes o cara pode até mudar, porque ele está vendo que ele não pode mexer com ela. Opa, vou buscar ajuda. Mas quantas mulheres que a gente tem que apanhou a vida inteira e no meio cristão, inclusive, foram assassinadas? Tem casos que não vai ter jeito. Deus, ele abomina o divórcio, mas ele permite por causa da dureza do coração do homem. Isso foi muito libertador. Então hoje a gente trabalha nisso tudo. Claro que a gente quer que casamento seja para sempre. Para quem está solteiro, assistindo, escolha bem o terreno. Porque então depois tem que consertar o terreno. É mais caro, tá? Pastora, fala também sobre submissão, né? Que as pessoas encaram muito como obedecer a qualquer custo, como se você fosse uma propriedade, mas é uma coisa totalmente diferente, né? Submissão é estar debaixo de uma missão. Qual que é a minha missão e a missão do meu marido? Vamos dar um exemplo aqui. A minha missão na nossa casa, a nossa missão é construir uma família saudável, né, equilibrada, feliz dentro dos nossos princípios que nós acreditamos que são os princípios cristãos. Então, dentro desta missão, para fazer essa tarefa, lá em casa tem um presidente, que é o meu marido. E eu sou a vice-presidente. E eu acho bom ele ser o presidente mesmo, porque quando as coisas arrebentam, é para cima dele, né? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas realmente colocam a caixinha da submissão como uma escravidão. As mulheres, principalmente de denominações mais legalistas, mais religiosas.
né? Mas, na verdade, elas não são submissas. Elas jogam os filhos contra o marido. Elas só estão ali porque elas não aprenderam a ser independentes, elas não trabalham fora, elas dependem financeiramente dele, então elas ficam ali, debaixo de uma relação, jogando pai contra filho e vice-versa. Isso é libertador quando a gente entende isso. E também não tá na Bíblia sobre a submissão, mas é bom lembrar também para os homens que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, não é? Exatamente. Tem uma condição aí. E outra coisa, se tá pronto a morrer por ela. Exatamente. Então, se o marido ama, se o marido me ama como Cristo me ama, como Cristo amou a igreja, eu vou ter dificuldade de ser submissa a esse homem? Nunca! Eu vou ser submissa em gratidão pelo homem que ele é. O homem não cumpre o seu papel, automaticamente a mulher também não cumpre o dele. Fantástico a colocação que você fez. Um dia minha filha falou, você não tem dificuldades na hora de obedecer ao meu pai. Eu falei, não é que eu obedeço. A gente tem uns comuns acordos, minha filha, mas ele é tão fofinho, ele é tão bonzinho, ele faz tudo. Se precisar morrer pela gente, ele morre. Como é que eu não vou ser boazinha com ele? Minha filha, não tem jeito. Né? E outra coisa que eu acho libertador, ser independente financeiramente. Por quê? Porque eu sou submissa em amor mesmo. Porque se for olhar, eu nunca dependi do cabelo, do dinheiro pro salão. Mas eu prefiro pedir e agradecer para ele se sentir o ó do Borocodó. Tem muita coisa que eu não preciso dele. Mas é tão bom, tão bom, tão bom viver com ele, que é melhor deixar ele me proteger. Quando as mulheres entendem isso, é muito diferente. Sabe que a gente hoje trabalha muito com mulher? Muitas mulheres, quando começam a ganhar, acabou a submissão. Esquece até que é crente. Acabou. Por quê? Porque não era submissa, ela se sentia escrava. E, por outro lado, tem um lado do papel. A grande parte dos homens hoje, nós temos uma geração de homens que não cumprem o seu papel realmente como esposo. E aí vira um fardo pesado para ambos. A senhora falou Gostei da também, colocação, menina. Achei que era. Amei. Quando é importante não ter essa submissão, essa dependência financeira, né? E a gente vê hoje em dia muitas mulheres dizem, né, eu sou empoderada, mas de uma forma totalmente enviesada, né, também. Exatamente. Então, é uma linha muito tênue, né? O meu marido, ele sempre pede para mim, quando tem algum tipo de palestra que não estabelecer o tema, que é casal, ele fala assim, meu bem, dá uma palestra sobre o empoderamento feminino sem perder o equilíbrio e a linha cristã. Porque você sempre foi uma mulher empoderada, mas sempre foi submissa. E o que acontece hoje é que os homens têm medo das mulheres prosperar, ter independência. Por quê? Porque quando elas têm independência, é meu carro, minha casa. E você não manda em mim. Qual que eu acho que foi, na minha vida com meu marido, foi muito natural, gente. Porque eu casei com ele, antes de casar eu ajudava ele algumas coisinhas lá dos negócios que ele fazia. Depois que eu casei, eu sempre fui muito ativa. Ele, na época, quando eu casei com ele, por causa da história, né, de onde veio, então ele queria me dar uma vida melhor do que a do meu pai, né, queria me proteger, ele queria me dar as roupinhas, os sapatinhos, ele viajava para comprar carro, aí ele pedia para mim ir com ele falava depois da noiva no casamento tem que ser você, às vezes eu saí com ele e falava, não, vai lá, bota um salto, nossa, a gente queria de tênis, não, bota um salto, arruma esse cabelo, faz um rabo, e vamos sair. Então, eu acabava trabalhando com ele sem eu perceber. Entendeu? Então, para mim, para ele, foi muito natural. É muito complexo eu dizer. Então, eu nunca tive esse problema de ser submissa. Nunca tive. Por quê? Porque a gente não é uma família. Eu quero voltar para casa do meu pai? Não. Eu amo meu marido? Amo. O que custa eu fazer algumas coisas para dar certo? Por exemplo, quantas vezes, né, dentro da questão de submissão, novinha, os nossos líderes naquela época queriam que eu fosse dar palestra e pregar. Ele não gostava. Ele falava, não, fique comigo. O que eles querem? Traz a cantora, a pregadora de nome aí, a gente oferta. E ele trazia mesmo. Na época, a Cassiane, ela ia para Goiânia, a gente semeava, cuidava tinha despejo de aérea, de tudo, ficava lá em casa. Só que eu falei, poxa, eu entendo o lado dele, é porque ele é muito apegado comigo. Então, vai adiantar? É você insubmissa? Não, mas o que eu fazia? Pastor, eu queria muito ministrar, mas ele não gosta que eu vou. O senhor pode falar com ele. Se o senhor pedir, ele deixa. Ele falava, tá, irmão Cirino, você deixa a Ângela ministrar? Eu falava, meu bem, tadinha das irmãs. Aí o pastor falava, eu saio com ele, o senhor vai viajar com ele? Vou, tá. Então, já que o pastor vai viajar com você, eu posso ir, amor, você me abençoa? Gente, você me abençoa. Eu posso representar nós dois. É a forma de falar. Então, nessa área, e apesar de ir crescendo, gente, sempre, mesmo que eu tinha
independência financeira, sabe o que eu fazia muito? Com dinheiro na conta, tá, gente? Amor, esse mês eu gastei tanto, descontrolei. Você não quer me ajudar a pagar esse cartão, não? Nossa, amor do céu, que vida difícil. Ainda bem que eu tenho você, meu homem, meu paga tudo. Glória a Deus, gente. Ele se sentia o ó do Borogodó, a última bolacha da pacote. Ligava pra secretária dele, paga o cartão da Ângela aí, tadinha. Aí a minha fala, faz vale? Não, deixa anotado aí. A bichinha gastou, tadinha. Ainda bem que ela tem eu. Pagar e depois devolver o dinheiro pra ele. Vou comprar uma bolsa lá, quero comprar a bolsa, eu posso pagar, mas eu faço questão dele dar. O último carro que eu comprei, né? Eu queria uma Porsche, né, gente? Meu filho falou pra mim que era bonita, eu gostei, me senti empoderado. Lembrei da minha adolescência, da cavalo de pau. Tá vendo? Lembrei da adolescência. E aí, eu podia comprar. Aí eu fui lá, falei, Júnior, não posso comprar esse carro, porque seu pai sempre deu, vai zoar demais, não vai dar certo. Convence seu pai. Meu pai não gosta desses carros, não, mas se você falar que eu fiquei empolgada, faz um filme de longe. Depois nós ficamos no pezinho dele, ele tranquilo. Aí sabe o que eu fiz um dia? Sentei no colinho dele e falei assim, amor, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu gostei daquele carro. Tô com 50 anos. Nós já trabalhamos tanto na vida. Nós vamos morrer, esses meninos vão torrar esse trem tudo aí, ó. Então, meu bem, nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver mais, né? Vamos curtir a vida, vamos gastar, né? Gastar com equilíbrio. Aí ele caiu, meu bem, eu gostei do carro. Meu bem, trem, você não tem noção. Falou, lembrou. Eu falei, lembrei, mas eu não vou dar cavalo de pau, não tem idade pra isso mais. Pode ficar tranquilo, que eu sou muito brincalhona, né? Aí eu abracei ele, botei a cabecinha dele aqui, falei, amor, olha aqui pra mim. Se eu quiser, eu posso ir lá e comprar e pagar. Mas eu não gostaria que as pessoas olhassem e falassem, foi ela que comprou. Meu bem, eu queria que as pessoas olhassem e eu ter o carinho de falar, o capricho de falar, meu marido que me deu. Meu bem, a gente se sente assim, sabe? A mais amada, desejada e cuidada das mulheres. Vou te dar 3 dias para você pensar. Se você quiser comprar, eu vou aceitar o presente de 50 anos. Se não quiser, eu vou comprar contrariada. Mas, aí eu te pergunto, ele pagou o carro? Com laço e tudo. Com laço e tudo, ainda trocou esse ano. Então, eu acho que é muito assim, eu posso, eu faço. Peraí, mas tem um jeito de você poder fazer diferente. Mostrando que é os dois. Isso sempre foi muito leve pra mim, isso não foi pesado pra mim, nem é. Eu acho que a nossa geração é muito cheia de ego. Acho que é isso, né, Nath? Tá bom, né, menina? Você tem que ótimo. acabar, que pena! Mas antes da gente finalizar, a gente sempre faz um ping-pong. A gente faz uma perguntinha e você devolve rapidinho pra gente. Uhum. É o versículo favorito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sua memória afetiva favorita da sua vida? Meus momentos com Deus desde criança. Livro preferido na Bíblia. Provérbios. Personagem favorito, sem ser Jesus? Samaritana. Um sonho. Fazer a diferença vivendo 100 anos. Uma viagem dos sonhos que você ainda não realizou? Qualquer lugar onde tenha pessoas eu posso ensinar. Um livro favorito que a senhora poderia indicar. O meu, Imersão. Um personagem da Bíblia que você passaria longe, que você não gostaria de encontrar, não vale Judas. Ficou difícil, hein? Porque todos, até os ruins, acabam ensinando a gente, né? Deixa eu pensar, não vale Judas? Menina, não tem como Judas passar. é muito fácil. Dalila, ela foi muito má. O que a senhora vai falar quando encontrar com Jesus? Se eu fui aprovada, porque eu me esforcei para fazer a diferença na minha geração. Muito bom. Muito obrigada, pastora. Foi Obrigada, muito bom conversar com a menina. senhora. Prazer, Amei, vocês são obrigada. maravilhosos, A tá? gente eu te via já há tantos anos lá, sempre aparecendo ali nas curtidas do Play. Eu amo, indico. Muito bom conhecer a senhora pessoalmente, conhecer mais da sua história. Muito inspirador. Obrigada por acompanhar o Pleno News, por estar aqui ensinando tantas pessoas, contando seu testemunho. E parabéns por tudo que Deus fez na sua vida, por honrar Ele, por largar tudo para Ele. E você que nos acompanhou, muito obrigada por assistir até aqui.
se for criticar ali, pelo menos assiste tudo, tá bom? Nas partes polêmicas. Critica ouvindo Corta só uns tudo, pedacinhos, né? ouça tudo. Mas muito obrigada pela sua audiência. Assim, Envia pro amigo, envia. envia pra ele. Fala, olha isso daqui que eu vi. Envia, tá? Se inscreva no nosso canal. Você que vier por causa desses assuntos, se inscreve no canal. Exatamente, que aí quem sabe a gente não dá uma continuidade. Mas deixa aqui no seu comentário quem você gostaria de ver no Pode Crer. Quem a pastora quer ver aqui no Pode Crer? Meu pastor Marquiantes, ele é maravilhoso. Anotado. E é isso, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.